puxado pelos pés. Ui, cruzes! Quando eu era criança, tive um pesadelo de arrepiar. Sempre quando eu ia dormir, sentia meu corpo tremer e por isso sabia que naquela noite eu teria um pesadelo. Nunca entendi isso, mas acontecia. Eu e meu irmão dividíamos o quarto e eu deitava ao lado da parede e ele dormia na cama que ficava na direção da porta. Um dia, quando meu irmão havia ido passar um final de semana na casa de uma tia idosa nossa, fui dormir na cama dele, pois a minha cama, quando olhava para a porta, eu tinha medo, já que não havia porta. Sabe, porta de madeira, porta, enfim, não tinha porta, somente assim a caixa da porta onde iam pôr. E tinha uma cortina que era para não ficar muito escancarado. E da cama dele não dava para ver o corredor. E fora que a nossa cama era uma antiga beliche e a parte que meu irmão dormia era a de baixo e tinha uma parte suspensa onde dava para colocar os pés. Quando me deitei, senti logo o arrepio e nem imaginava o que iria acontecer comigo naquela noite. Algumas horas mais tarde de eu ter me deitado, acordei sentindo algo gelado no meu pé. Logo que abri os olhos, percebi algo estranho no quarto e que não conseguia me levantar, porém conseguia mexer os meus braços e pernas e também a cabeça. Desculpem o barulho da moto, tá, gente? Voltando aqui ao relato. Foi quando olhei em direção à porta e vi um homem de terno preto que estava me puxando pelos pés. Isso mesmo, ele me puxava pelos pés. Não deu para ver o rosto dele, porque estava escuro. Atrás dele, onde era o corredor, havia uma espécie de buraco negro, enquanto ele estava puxando eu pelos pés para me levar para o buraco. Ele dizia que eu era dele. Eu comecei a me segurar na cama enquanto ele me puxava. Eu debatia com os meus pés numa tentativa de fazer com que ele me soltasse, até conseguir liberar uma perna e deixar apoiada numa das partes suspensas da cama que ficava na direção do pé. Mas não adiantava, ele era muito forte e minhas forças estavam se esgotando. Então, estiquei o meu braço direito na direção dele, enquanto segurava no espelho da cama com o esquerdo, e comecei a orar, pedindo para Deus tirar ele dali. Eu orava desesperado. Eu estava com muito medo dele conseguir me puxar para dentro do buraco negro. Foi quando simplesmente ele parou de me puxar e ele foi sugado pelo buraco. Mas antes de ir, eu ouvi ele dizer que não iria desistir e que eu era dele. Passada essa situação, eu acordei suado e com a perna doendo, mas sem marcas, somente doendo mesmo. No mesmo instante, fui deitar na minha cama. Passei um bom tempo acordado, porque estava com medo dele voltar, né? O que é natural. Mas acabei apagando e acordei só pela manhã. No dia seguinte, não falei nada para ninguém. Fiquei com medo de falar e as pessoas desdenhar de mim. Passei um bom tempo pensando nesse dia
e dizia para mim mesmo que foi apenas um pesadelo. Mas 3 dias depois do pesadelo, ouvi uma conversa da minha mãe com o meu pai que me chamou muita atenção. Ela dizia que na segunda-feira, quando estava a caminho do serviço, viu um homem que estava vestido de terno e parecia estar seguindo, só que de longe, como se estivesse apenas lhe observando. Ela achou que fosse apenas um fruto da imaginação dela, mas no dia seguinte ela o viu novamente. Só que daquela vez ele veio na direção dela. Aí ela começou a correr com medo e entrou numa rua deserta que fazia ligação a uma rua mais movimentada. E nisso, quando olhou para trás e que viu o homem, reparou que o mesmo estava descalço e que seus pés não tocavam o chão. Era como se ele flutuasse. Foi no momento em que, chegando à rua mais movimentada, gritou pedindo socorro, ou seja, ela gritou pedindo socorro e apontou para trás, dizendo que havia um homem a perseguindo, porém não havia ninguém. Pessoas que pararam para ajudar não acreditaram na história e disseram que ela poderia ter se enganado com o que aconteceu. Depois que eu ouvi a história contada pela minha mãe, deixei de acreditar que aquilo fosse apenas um pesadelo e que o que tem acontecido a ela também aconteceu comigo, já que a descrição que ela fez do homem parecia com o homem que havia puxado os meus pés. Não acredito que tenha sido coincidência ou qualquer coisa do tipo, e muito menos que seja fruto da imaginação da minha mãe e minha também, né? Porque também eu vi o tal homem. Depois disso não aconteceu mais nada parecido. No entanto, ainda tenho medo dele voltar, pois ele disse que não ia desistir. E aí? Gostou do vídeo? Gostou da história? Deixa a sua opinião nos comentários e me siga para mais. Aperta o coração, vai, compartilha, ajuda eu a crescer aqui. Bye!